não nascer com cara de igreja. Gente, tem umas igrejas que não têm definida a identidade. Então hoje tem igrejas que pensam que são ONGs. Tem igreja que se comporta como se fossem clubes sociais. Tem igreja que pensa que é prefeitura. Tem igreja que pensa que é partido político. Tem igreja que quer se meter na coleta de lixo no bairro. A igreja pode ajudar nossa coisa, mas a igreja tem que ter uma identidade bem definida. A igreja é o quê? Se nós vamos abrir um novo trabalho, abrir uma nova igreja, precisa estar muito claro na nossa cabeça o que é a igreja. Então, tem uma definição que eu gosto muito, eu peguei essa definição nesse livro aqui, no livro é O Plantador de Igrejas, é um livro excelente, vai falar sobre o homem, a mensagem, a missão, é uma referência muito forte para a política de igreja. Foi nesse texto que eu peguei a definição, só que a definição não é do autor do livro, né? Não é do Darren Pett, que é do Mark Driscoll, uma citação que ele faz. Ele diz que a igreja local é uma comunidade de cristãos regenerados. O que a gente aprende? Primeiro, gente, igreja é comunidade. O que significa dizer? Que a igreja, para ser igreja, tem que ter uma turma de gente. Não existe igreja de um crente só. Já viu um crente dizendo, eu sou igreja. Deixa eu dizer, você não é igreja. Nós somos igreja. Amém? Amém. Você não é igreja. Nós somos igreja. Porque igreja, para ser igreja, tem que ser uma comunidade. Então esse negócio de desigrejado, eu vou ser crente sozinho em casa assistindo o R.R. Soares. Aí morreu, o R.R. Soares está arriscado do céu, que está reunindo os irmãos, e você vai morrer no inferno. Porque a igreja existe em comunidade. Agora que comunidade? Em cristãos regenerados. Regenerado quer dizer nascido de novo. Quem é que é parte da igreja de Jesus? Aquele que tem uma aliança com Ele, que confessa Jesus como Senhor. Um crente em Jesus não é só alguém que tem Jesus como Salvador, é alguém que tem Jesus como Senhor. Nós vivemos debaixo da ordem, da orientação, do governo desse Jesus. Em obediência às Escrituras, essa igreja ela tem um manual de vida. Gente, o livro-texto da igreja é a Bíblia Sagrada. A teologia chama a Bíblia de nossa regra de fé. Aqui tem o que nós cremos. Nossa regra de prática. Aqui tem o que nós fazemos. Igreja sem Bíblia, gente, é outra coisa. Menos igreja. A igreja de Jesus, ela é firmada na palavra do Senhor Jesus. Ela se constitui sob uma liderança qualificada. A igreja que Jesus estabeleceu tem líderes, e esses líderes têm qualificações extraídas daqui, a palavra de Deus. Um líder que lidera a igreja, mas que está fora das qualificações bíblicas, ele vai afundar nessa igreja. A igreja tem que ser orientada pela palavra de Deus, e os líderes precisam ser formados com base na palavra de Deus. Essa igreja se reúne regularmente. Por que a gente tem que se reunir regularmente? Para que essa comunhão aconteça. Então a igreja tem que se reunir bem, tem que se reunir para estar junto, para aprender uns com os outros, né? Tem um texto de Eclesiastes que eu acho ótimo. Salomão diz que é melhor serem dois do que um. Normalmente a gente usa esse texto em casamento, mas na cabeça de Salomão não estava pensando em casamento. Esse texto é um texto que fala sobre a superioridade do coletivo em relação ao individual. Então, é melhor serem dois do que um. Aí vai dar 4 razões pelas quais é melhor serem dois do que um. Primeira razão, é melhor serem dois do que um porque terão melhor paga do salário, produz mais. Gente, um crente só vai fazer muita coisa, mas ele não vai fazer tanta coisa como um monte de crente. Nós colocamos igreja em equipe. Semana passada não, dia 3. Dia desse, nós enviamos uma equipe nossa que ficou 4 meses se preparando lá na base de Pacajus, e agora eles foram enviados para o sertão dos Inhamuns, para uma cidade chamada Quiterianópolis, para uma localidade chamada Angical, na divisa dentro do Piauí. Do Angical para o Piauí é 2 quilômetros. E eles vão plantar a primeira igreja. Vão ficar 6 meses para plantar a primeira igreja. Agora, gente, são 8 pessoas. Então, uma coisa é um missionário plantando
coisa é um missionário e a esposa dele quando ele entra no sítio. Outra coisa é 8 missionários que passaram 4 meses em treinamento. Então, os livros de missiologia que eu li quando eu sou parte de igreja, dizem que uma igreja para ser plantada leva 2 anos. Só que esses livros que eu li, eles consideram que equipe de plantação de igrejas? Casal. Só que quando a gente envia 7, 8 obreiros, gente, sempre tem um cara fazendo a comida para os crentes comer, que a gente vai comer, né? Cuidado bem. Mas tem um em casa fazendo a comida e tem 6 em campo. Manhã, tarde e noite, bem treinado, capacitado e integralmente dedicado à plantação do Evangelho. Então, a Emília já plantou 20 igrejas, né? A gente fica 6 meses em campo, mas pela qualidade do trabalho, do treinamento e da dedicação, em 6 meses a gente viu coisas extraordinárias acontecer. Aumenta significativamente a velocidade. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela tem que estar reunida. Nenhum crente faz tanto quanto um monte de crente consegue fazer. Então você pode se enrolar quando for fazendo qualquer coisa. Se tiver alguém me ajudando, você vai produzir mais. Aí você não vai dizer que é melhor ser 2 do que 1 porque ganha o melhor vale do salário. É melhor ser 2 do que 1 porque se um cair, o outro levanta. Gente, é melhor estar em equipe porque você hoje está forte, dizendo: ora vem Senhor Jesus, dizendo pro diabo: pode vir quente, eu estou fervendo. Amanhã você está dizendo: olha, não vem não, Jesus, senão eu fico. Amanhã você está assim meio desunterado. A vida cristã tem hora que você está assim, só a graça do cordeiro. Mas é importante que tenha alguém do lado segurando a gente. A Bíblia diz: ai do que estiver só, porque caído vai ficar caído. Tem quem segura. Então tem que caminhar junto, né? Uma verdade, na eclesiologia, o irmão diz assim: irmão, eu faço uma definição rápida de igreja, é muita coisa. Ele disse: igreja é aquele lugar onde cada crente ajuda outro crente a continuar crente. Isso é igreja. Por que a gente se reúne? Para a gente se cuidar um dos outros. Você sabia que tem 53 vezes no Novo Testamento os mandamentos de reciprocidade? Que é isso? Uns aos outros. 53 vezes. Amai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, exaltai-vos uns aos outros, preferi-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Na igreja tem 2 tipos de pessoas: os uns e os outros. Tem hora que você vai ser um entre os uns, tem hora que você vai ser outro entre os outros. E a gente precisa uns dos outros para estar juntos. Igreja é comunidade por causa disso. Hoje você está firme e forte de pé, amanhã você vai estar precisando da ajuda de alguém. Hoje você vai estar dando suporte para alguém, e o suportar a gente entende errado, né? Não é entender suportar de os outros, não é que a gente entende, é aquele crente que é só misericórdia, a gente tem que suportar. Não é suportar no sentido de dar suporte para ele não cair. A pessoa está caindo, você segura. Hoje você é suporte porque está caindo. Amanhã quem vai estar caindo? Quem é que pode estar caindo? É você. Aí vai ter outro que vai ser suporte. Caminhando junto, a gente vai suportando uns aos outros, de modo que todo mundo fique de pé. Então, Salomão diz: é melhor ser 2 do que 1, porque terá o melhor pago do salário. É melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Ele diz: é melhor ser 2 do que 1, porque se tiver frio, ele se abraça e um se esquenta o outro. Gente, você quer uma coisa tremenda. A gente precisa do outro para se manter na temperatura ideal. Tudo que um crente frio precisa é de um crente quente perto dele. E a gente aprende na escola que calor passa de um corpo para o outro. Não dá nada que o irmão está meio frio, mas no meio devagar, desacelerando, tentando se desviar, dá um abraço, tentar ter para o calor, né? Você passa para ele. Aí uma fresa ele passa por mim: não, é o calor que passa por outro. A temperatura tem uma estabilização. Por fim, a última razão pela qual o Salomão diz que é melhor ser 2 do que 1, essa é a que eu mais gosto. Ele diz: é melhor ser 2 do que 1, porque terá o melhor pago do salário. É melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, levanta o outro. É melhor ser 2 do que 1, porque se tiver frio, os dois se aquentam. E é melhor ser 2 do que 1,
Porque se alguém quiser se levantar contra um, os dois não resistirão. Gente, isso é a mesma segurança. Quer brigar com crente? Aí tem que brigar com tudinho. E é dois crentes, se atacar um, aí tem que brigar com dois. Isso tem a ver com a gente estar junto, ajudando, se protegendo uns aos outros. Esses dias eu estava lendo sobre a fundação da segunda igreja do estado do Ceará, foi na cidade de Brasília, presbiteriano, missionário norte-americano, Elício Adler. E eu li a história, a gente fiquei impactado. Ele tinha igreja de Fortaleza, mas ele ia para Matritel uma vez por semana para evangelizar, ficava numa pousada, e a história conta que um dia ele estava numa pousada almoçando, e uma pessoa muito religiosa, muito católica, chegou lá fora, pegou uma mão cheia de areia, o cara comendo, almoçando. Chegou lá e jogou a mão de areia no prato que ele estava almoçando. Aí a história diz que ele respirou, olhou para a pessoa, sorriu, se levantou e saiu. E eu pensando, se fosse o Silas Malafaia, tinha dado meus irmãos, é melhor ser dois do que um, porque a gente protege uns aos outros. A Prefeitura de São Paulo queria fechar uma igreja mundial do poder de Deus, a igreja do Chapéu, Valdemir Santiago. E porque a igreja estava fazendo zoada, essa era a ideia da Prefeitura, então o som da igreja estava atrapalhando o bairro. E o Silas Malafaia entrou com dois pés. E a Prefeitura teve que voltar atrás. E o Malafaia disse assim: olha, hoje eles querem fechar a igreja mundial, a igreja do Valdemir. Mas se a gente deixar eles fechar essa aí, daqui a pouco querem fechar tudinho. Não é isso, é se unir. O Malafaia e o Valdemir, gente, não se unir, não. Um é bruto, o outro é pior. Mas eles se entendem que a gente precisa, naquilo que é unidade para nós, se proteger. Como povo de Deus, a gente tem que aprender a estar juntos. Se reúne regularmente para a pregação, na igreja que o evangelho é pregado para o crescimento dos crentes e para a adoração, reconhecimento de quem Deus é e o que Ele fez por nós. Essa igreja observa os sacramentos vivos, né? Normalmente nossa teologia não usa a palavra sacramento, a gente prefere usar ordenança. A igreja tem duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor, né? A comunhão. Essa igreja é unificada pelo Espírito Santo e disciplinada para a santidade. Isso aqui é uma coisa importante. Quando eu estou dando aula para as portadores de igreja, eu oriento muito forte a disciplinar. Eu sou de uma geração de crentes onde a disciplina era muito forte. A disciplina mantém santidade na igreja. Hoje, meu irmão, disciplina virou uma coisa ruim. Quando o crente ouve disciplina, ele já fica assim, cismado, como se fosse uma coisa para ele. Disciplina, gente, é bênção para a igreja. Então, eu lembro que eu fiz uma equipe de plantação de igreja e plantamos uma igreja em José do Norte, foi em 2008. O pastor que está lá ainda hoje, o Flávio Valentino, tinha acabado de assumir a igreja há pouco tempo. Pegou a igreja dividida, tinha dois pastores na igreja, ele conseguiu juntar, foi um processo lá. No fim das contas, a gente estava plantando uma igreja perto do aeroporto, de Juazeiro, um lugar chamado Novo Juazeiro. E eu disse para minha equipe: olha, a gente vai trabalhar aqui na plantação de igreja, mas como a gente está mais ou menos perto da sede, toda sexta-feira a gente vai para a doutrina, a gente sabe nem nada. A gente vai estar aqui dando, mas é bom tirar um dia para a gente receber. E toda sexta-feira a gente vai para a doutrina. A gente vai se acontecendo naquela igreja. Toda sexta-feira tinha neguinho entrando em disciplina. Toda sexta-feira tinha gente saindo de disciplina. Era um puxão por ele, ninguém ficava disciplinado um mês. E isso ajuda a igreja a ter essa santidade. Às vezes a gente só disciplina quando está assim, na maioria das nossas igrejas, quando vai para frente aqui, de disciplina, a gente sabe logo o que foi. Porque parece que só se disciplina por questão sexual. Mas, meu irmão, fofoca é pecado? Fofoca é pecado? Tem que disciplinar fofoqueiro. Mentira é pecado? Tem que disciplinar mentiroso. Gente, se for assim, todas as coisas vai ter. Mas tem que ter! O mentiroso, quando for mentir de novo, sabe? Opa! Ninguém vai tirar os crimes de trabalho por causa de mentira, não. Mas tem que dar um puxão por ele. Então, quando a gente está treinando plantadores, a gente
tem que puxar as origens. Disciplina precisa voltar a ser bênção. Os crentes antigamente, disciplina era bênção. Hoje parece que vai acabar com você. Disciplina é para o seu bem. Disciplina é para tirar o que está errado. Disciplina é para santificar você. São disciplinados para a santidade. A disciplina garante santidade na igreja. Porque a disciplina, meus irmãos, impede de chegar nos absurdos que a gente tem visto. A Bíblia diz que uma Bíblia sobrou para mim, mas às vezes chega em lado inteiro que envolve 3, 4, 5 pessoas na igreja, mas podia ter sido resolvido se naquele crente casado que abraça mais as jovens, chamar a atenção dele na conjuntura, mas moda é essa, gente. Disciplina é importante para o processo. Espalham-se para cumprir. O importante, a igreja de Jesus ela se espalha. Ela se reúne para a celebração, mas ela se espalha, né? Tem um pastor em São Paulo, esqueci o nome, ele disse que todo final do culto ele faz um culto de envio para os crentes. Oração de envio, oração ser enviados. Enviados para os trabalhos, enviados para a repartição, enviados para as escolas, enviados para pregadores do evangelho. Para viver o grande mandamento, que é amar a Deus acima de tudo e aos demais. E a grande comissão, que é, a gente vai ver lá na frente, a ordem de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. A igreja se espalha como missionária ao mundo para a glória de Deus e a alegria dele. Essa definição de igreja é importante para quando a gente estabelecer-se na comunidade, a igreja tem que ter essas características. O que é a igreja do ponto de vista bíblico? Uma comunidade de cristãos novamente nascidos que confessam Jesus como Senhor e em obediência às escrituras se constituem debaixo de uma liderança qualificada, se reúnem regularmente para pregação e adoração, observam os sacramentos bíblicos do batismo da ceia, são unificados pelo Espírito e disciplinados para a santidade, se espalham para cumprir o grande mandamento e a grande comissão, como missionários ao mundo. Isso aqui é um adendo, né? É uma parêntese que eu gosto de colocar para a gente entender o que é efetivamente a igreja. Eu chamo de definição etimológica, definição a partir da palavra, e definição do caráter multilateral. A palavra grega para a igreja é famosa no meio da igreja, só que ela foi ensinada errada e é difícil tirar mais. É qual a palavra grega para a igreja? Normalmente a gente conhece. Eclésia, só que não se diz eclésia, a palavra correta é eclesia. Ela tem um significado muito simples: chamados para fora. Primeiro, o significado etimológico chamados tem um S no final dos chamados, é um plural. Isso quer dizer que a igreja não é a igreja de uma pessoa só. Para ser igreja tem que ser uma comunidade. Chamados para fora. Para fora de quê? Para fora do sistema pecaminoso do mundo. E o Dr. John Stott disse que Deus nos tirou do mundo e depois nos enviou ao mundo. Então nós somos tirados desse mundo para não ver como mundo, mas nós somos enviados esse mundo como missionário. Uma igreja santa, gente, ela desenvolve essa santidade como Jesus desenvolveu no meio do mundo. Teve uma época na igreja que surgiu os mosteiros, os conventos, os monastérios. Qual é a ideia? O mundo estava tão esculhambado. O fundador do monasticismo é um cara chamado Bento de Núzia, é o São Benedito. Ele decidiu fundar um mosteiro porque estava tão esculhambado o negócio. Eles disseram, para mim ser santo, eu tenho que sair desse meio. E eles criaram a ideia de alguém que, para ser santo, sai da comunidade e vai morar num lugar afastado. Esse não é o modelo bíblico de santidade. A palavra grega para santo, hagios, quer dizer separado do mundo, é dedicado a Deus. Não é só separar, é separar para uma causa específica. Não é só separar o copo da caixa de som, é separar o copo do missionário beber água. Essa é a definição de santidade. Deus não só nos tirou do mundo, Ele nos tirou do mundo para um propósito, para um projeto. Que projeto é esse? Voltar para este mundo como influência. Então, quem é o santo? Quem foi o homem mais santo que andou nessa nossa terra? Jesus. E Jesus, gente, não vivia clausurado em mosteiro, não.
Onde é que ele era santo? No meio da galera. Jesus não tinha problema de ser conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Jesus era chamado de comilão e beberrão, porque ele vivia na casa do povo comer, como todo bom crente. Um dia Jesus deu um feedback de como é que estava o ministério. Jesus começou o movimento, aí ele fez um feedback. Então ele disse assim: ei, está na metade do movimento, o que dizem os homens que eu sou? Eu estou fazendo uma avaliação de como é que estava o movimento. Quem diz os homens que eu sou? A gente, os discípulos, não foram honestos na resposta. Os discípulos ficaram ali pelas beiradas, não disseram que estavam dizendo não. Os discípulos disseram só a parte boa. Diz que tu és Elias, Jeremias, o algum dos profetas. Mas não era só isso que estavam dizendo de Jesus, não. Estavam dizendo que ele era comilão, beberrão, que ele expulsava demônios pelos espíritos dos demônios, que era amigo de publicanos e pecadores. Jesus já entrou para comer na casa de Simão, o leproso. Jesus entrou para comer na casa de Zaqueu, o ladrão. Jesus, gente, era santo. Jesus, gente, não teve nenhum problema de estar na beira daquele poço com a mulher. Não só uma mulher, aquela mulher. A nossa versão bíblica traduz assim: Jesus ficou com a mulher samaritana na beira do poço porque os discípulos foram comprar comida. Quando eles voltaram do mercado, a nossa versão diz assim: que os discípulos admiraram-se de que ele estivesse sozinho com a mulher. Mas no grego original, não é isso não. Sabe o que é o admiraram-se? Gente, Jesus sozinho com aquela mulherzinha. Gente, eles pensaram mal de Jesus. E Jesus morreu por causa disso? Não, morreu por causa dos seus pecados. Aleluia. Estou dizendo para você que a missão de Jesus era maior do que a reputação de Jesus. Que o que eles pensavam de Jesus não era para ele tão importante. Se tinha uma vida, uma mulher da vida complicada que precisava ser restaurada. Jesus sentou na beira do poço com aquela mulher, revelou para aquela mulher quem ele era, e a vida daquela mulher foi. Então, ser santa está no meio do povo. Não é narrar para os escarnecedores, não é como os escarnecedores, mas é escarnecendo, é brilhando entre eles, como luz no velador, é salgando. Crente tem que ser crente no meio da galera, crente tem que ser crente lá na escola, lá no trabalho, na faculdade, na academia, está todo mundo daquele jeito. Mas você está lá no meio sendo luz que brilha, sendo influência do bem. Para ser santo não tem que estar longe do povo, não. Jesus era o santo mais santo, era no meio. Amém, meus irmãos? Amém. Isso aqui é importante. Templo, pergunta: o templo pode ser chamado de igreja? Sim ou não? O templo, o prédio onde a igreja se reúne, vai ser chamado de igreja? Sim ou não? Pode. Quando alguém pergunta: sua mãe está aí? A pessoa diz: não, foi para a igreja. A pessoa pensa o quê? Que a sua mãe está num lugar místico, sobrenatural? Não, está aqui no templo. Agora a igreja é muito mais do que prédio. Você sabia que o primeiro templo do cristianismo foi construído no século IV? Mais de 300 anos depois. E Jesus e os apóstolos nunca se preocuparam em construir nada. Que Estevão, o primeiro marco, pregou descaradamente que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Onde é que a igreja se reúne, gente? Nas casas, no alpendre, na sinagoga, no pórtico de Salomão, onde desce para juntar gente, na escola de tirano de Éfeso. Onde desce para juntar gente, para valendo, não era uma prioridade. O primeiro templo cristão foi construído no século IV, foi construído pelo governo romano. Não foi nem o bispo da igreja, não construiu um templo para nós. Não, Constantino se converteu, e agora todo mundo tinha um templo, mas não tem poder cristianismo. E pegou, não tem nada errado de ter um templo. Mas a igreja não é um prédio. Há um prédio bonito, sem ter gente que ama fazer um templo, não é igreja. Amém? Então o termo pode ser chamado. A igreja é conhecida como a igreja visível. O que é a igreja visível? É aquela igreja
as reuniões públicas do templo. Dentro da igreja visível, tem a igreja invisível. O que é a igreja invisível? É aquela igreja dos redimidos em Cristo. Pergunta: todo mundo que se reúne na igreja visível, todo mundo que a gente vê nos cultos, tem aliança com Jesus, é a igreja invisível vai morar no céu? Não, gente. A igreja visível é aquela igreja que reúne todo mundo que se congrega. A igreja invisível é aquela que só Jesus conhece. É aquela que quando a trombeta tocar, ela vai. E o resto? Fica! Gente, todo mundo que congrega com a gente tem aliança com Jesus. Tem gente que se congrega aqui com a gente porque gosta da igreja, do movimento, do social que a igreja gera. Tem esposas que só se congregam porque o marido é crente. No dia que o marido morrer, ela vira viúva e desviada. Tem filhos que só vêm porque os pais obrigam. Canta no conjunto e tudo. Mas tem aliança com Jesus. No dia que seus pais morrerem, vira órfão e desviado. Tem marido, gente, que só quer que a mulher manda. Tem que ver nós. É o que a gente conhece de joio e trigo. Todo mundo que está na igreja é trigo? Não. Não, gente, tem joio, tem trigo. Vamos ver para o carnaval que sofre. Aí eu decidi fazer uma pesquisa em 5 igrejas sobre joio e trigo. A pergunta era muito simples: quem é joio? Levanta a mão. Gente, foi em 5 igrejas. Descobri uma coisa interessantíssima. Quem é joio? Levanta a mão. Ninguém levantava, o pessoal ficava assim. Aí na outra igreja, cadê o joio? Eu queria conhecer o joio. Depois da 5ª igreja, lá na conclusão que eu cheguei, foi a seguinte: das duas, ou Jesus estava errado, e esse negócio de joio não existe. Isso, obviamente, não faz sentido. Ou Quem é joio não sabe. o joio Não sabe que é joio. pensa que é trigo. O joio está aqui com a gente, pensa que é trigo. Dá pra gente saber quem é joio e quem não é joio? Dá. Jesus disse que pelos frutos dá para saber quem é joio ou não. Agora não dá. Jesus disse: é para arrancar o joio. Por que não dá para arrancar o joio? Porque o joio é casado com a irmã que é trigo. Mexeu com o joio, acontece o quê? Mata a irmã! Então, meus irmãos, Jesus disse: deixa crescer junto. Quem é que vai separar o joio do trigo no dia da separação para a lei? Os anjos vão separar o trigo no dia do arrebatamento. Quem for de irmã até lá, fica! Quem for crente, vai! Então, a esperança para você. Depois que eu for essas coisas, a gente vai pensando: deixa eu ver, será que eu sou joio? Será que eu sou joio? Se você está preocupado em ser joio, é porque você pode ser trigo. Então, vocês vão ver em nome de Jesus. Meus irmãos, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que entender: há no meio de nós uma igreja invisível. Não dá para saber, só quem sabe é Ele. Mas nossa animação vai ser dessa igreja invisível. Essa igreja visível se reúne numa localidade, né? Chama de igreja local. O que é a igreja local? É a igreja visível que se reúne aqui nesse bairro, na cidade de Rio Grande do Norte. Essa igreja é uma igreja local. A igreja local vai ser a igreja do bairro, a igreja da cidade. A Assembleia de Deus Tempo Central do Rio Grande do Norte, embora sejam várias congregações, é uma igreja local, vinculada àquela localidade. A igreja institucional é aquela igreja que ela funciona debaixo das leis da nação. Gente, toda igreja que se reúne, além de ser um organismo espiritual vivo, ela é uma instituição. Essa igreja tem uma CNPJ. Por quê? Porque para ela funcionar dentro da legalidade da nossa nação, ela tem que se institucionalizar. Sabe, né? Se você quiser abrir uma igreja, como é que você vai?
faz uma junta comercial. Você abre uma empresa, abre um cadastro nacional de pessoas jurídicas. Por que tem que ser assim? Porque a igreja precisa estar debaixo das leis da nação. Eu lembro que quando o projeto Daniel começou, no que hoje é a missão Safe, a gente não tinha institucionalização. Era uma galera que fazia escola missionária, a gente ia pregar o evangelho nas cidades. Aí um dia a gente foi nesse campo na cidade, que a prefeitura da cidade viu o movimento, gostou do movimento, e o prefeito mandou o secretário lá, olha, a gente quer fazer uma doação para o projeto de vocês. A gente quer doar R$5.000. R$5.000 naquela época era um bom dinheiro. Aí ele perguntou, qual é a conta jurídica? E nós lá sabíamos que era negócio de jurídico, de nada, não tinha. Se perdemos a oportunidade de receber uma boa oferta, porque não tínhamos noção de institucionalização. Enquanto a gente só tinha um monte de jovens animados nas missões, o cafeteria aqui em Pacajus tinha um terreno, tinha uma estrutura e tinha uma CNPJ pronta de associação. Só que não tinha gente. Aí pouco tempo depois, gente, a gente se encontrou e teve um casamento. O pastor Samuel faz assim, tinha um monte de jovens animados para trabalhar, mas não tinha estrutura jurídica, nem uma base missionária, para chegar aqui tinha do outro lado. Casou-se, assim nasceu a missão Safe. A missão Safe nasceu de uma fusão entre o projeto Daniel e a instituição lá de Pacajus. Igreja Universal. O que é a Igreja Universal? Isso aqui, gente, é um mistério que só Deus sabe. Nada disso mais é não. A Igreja Universal é aquela igreja dos remidos em Cristo de todas as eras. Nessa igreja, gente, só Deus conhece ela. Para todos os crentes do passado, todos os crentes do presente e todos os crentes do futuro. Aquela pessoa que ainda nem se converteu, Deus sabe que vai se converter na presença dele. Deus está fora do tempo. Então a Igreja Universal é os crentes em Jesus que estão em todas as épocas, em todos os tempos. Uma palavra que os pais da igreja usavam para essa palavra é católica, né? Católica, gente, é um adjetivo. Antes de se tornar um substantivo, católica é um adjetivo. A igreja de Jesus é católica, no sentido de que é universal. Quando eu estou evangelizando no sertão, me aproveita muito desse conceito. A gente chega para casar com o pastor, você é católico? Eu sou. Eu sou. Não sou católico apaixonado por romano, sou católico apaixonado por cearense. Sou. Católico no sentido de substantivo, membro da igreja universal, que Jesus contou com o sangue dele. Então, nesse sentido, todos nós somos católicos. Quem é católico, diga amém. Amém. Também dizer não. Você não é católico apostolado romano. Você é católico, membro da igreja universal. Você é membro da igreja universal do Reino de Deus. Não é por isso você. E lembrando não. Então olha só. Às vezes a gente tem medo de usar um adjetivo, porque alguém transformou o adjetivo em substantivo. Nós temos medo de nos identificar. Né? Então, não tenho medo de dizer que é católico, porque a marca católica é universal. Não tenho medo de dizer que ele é universal do Reino de Deus, porque alguém pegou o nome e transformou numa instituição. Nós somos membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Diga amém. Também pergunta se é testemunho de Jeová. Só que não é do reino. Mesmo assim. É o significado da frase em si. Se alguém perguntar se você é testemunho de Jeová, não tem medo de dizer não. Tem um versículo na Bíblia, o profeta diz assim: vós sois meus testemunhos, diz o Senhor. Quem é testemunho de Jeová, diga amém. Amém. Pronto. Agora você não é o salão do rei. Mas às vezes a gente tem medo de ser identificado como. Quem é adventista, diga amém. Gente, adventista é quem crê no advento, na volta de Jesus. Quem é adventista, diga amém. Amém. Só que alguém pega o adjetivo, transforma em substantivo, a gente fica com medo de dizer que é. Você é da Igreja Mundial do Poder de Deus, você é da Igreja de Jesus dos Santos Últimos Dias. Tudo isso no sentido real da coisa. Amém? Então, eu não aproveito muito disso para entrar em certificado. Igreja militante, qual é a igreja militante? Aquela igreja missionária, aquela igreja da causa, aquela igreja que está em campo. Não é aquela igreja que só se reúne para adorar. É uma igreja que o bairro sabe a presença dela. Sabia que nós temos igrejas que se um dia ela morreu, o bairro nem dá fé.
no dia das crianças, sabe o que a igreja bíblica tem que fazer? Comprar, meu irmão, bombom, chile, pipoca, brinquedinho barato, carro de som volante no bairro, movimento na praça, pregar o evangelho e abençoar as crianças. A igreja vai estar afetando o bairro, uma data importante. Ano passado, a nossa equipe plantou uma igreja em Pernambuco, um lugar chamado Asa Branca, cidade de João Alfredo, a 100 km do Recife. Nossa equipe estava lá, no mapeamento a gente descobriu que a área que a gente abre a igreja tem 380 casas. Então Deus colocou no nosso coração, vamos conseguir 380 Bíblias. E no dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, cada casa desse bairro vai receber uma Bíblia de presente. Conseguimos com a Sociedade Bíblica Bíblias Boas a R$12, mobilizamos. E no dia da Bíblia a gente aproveitou a data. Estava lá a equipe, chegava na casa do pessoal, a igreja está nascendo aqui no bairro, é presente já essa Bíblia da família. Não é a Bíblia do pai, nem da mãe, nem dos filhos, é a Bíblia da família na estante da sala. Ah, mas a gente está bem mesmo, mas essa aqui é diferente, é um presente da igreja que está nascendo. Gente, nossa equipe saiu daquele lugar e a gente não tem o sangue de nenhuma daquelas pessoas mais sobre nós. Cada casa daquele bairro tem uma Bíblia na estante, por culpa nossa. Se essa igreja for embora, o pessoal, aquela igreja que deu uma Bíblia para nós aqui não está mais. A pessoa sente a falta. Então, como igreja, a gente precisa ser essa igreja militante, a igreja que está em atividade. A igreja, eu liderei uma equipe que plantou a igreja aqui perto, em Alto Santo. Eu gosto de bibliotecas. Eu fui na biblioteca de Alto Santo e pedi uma Bíblia. Gente, foi engraçado. Cheguei para a moça da biblioteca e falei, uma Bíblia. A menina disse assim, meu senhor, o senhor não acredita? E eu me quero. Nós não temos uma Bíblia. Gente, a biblioteca de Alto Santo, quem gosta de bibliotecas? A biblioteca de Alto Santo é uma das bibliotecas melhores que a região. Tem um acervo ótimo. Tem um cara de Alto Santo, um escritor, que é membro da Academia de Ciências Letras. Por isso, a biblioteca é melhor. Não chama. Você aceita doações? Nós não aceitamos. Gente, eu podia ter ido em casa, pego a Bíblia e levar na biblioteca. Mas a igreja militante vai saber o quê? Eu fiz um ofício para a Câmara Municipal de Vereadores. Criei uma solenidade pública para fazer a entrega da Bíblia. Inventei uma reunião de oração pela cidade na doação da Bíblia para a Biblioteca Municipal. Chamei os empresários para orar pelos empresários, chamei os pais para orar pelos pais. Fizemos um movimento público. Gente, a Câmara dos Vereadores, a liderança da cidade, estabelece leis para a cidade, tomam decisões sobre a cidade. Nós reunimos o povo de Deus para tomar decisões espirituais sobre Alto Santo. Quando eu cheguei para montar a primeira equipe em Alto Santo, na época, o pastor que estava lá, o senhor de idade, vou dizer assim, pastor Gerardo Rosendo de Castro, já morreu. E o pastor Gerardo disse, irmão Franco, está com 20 anos que a gente inaugurou na igreja, está com 5 anos que a gente não tem batismo. Aí no mapeamento a gente foi descobrir por quê. Eles estavam construindo a sede lá de Alto Santo. Aí passou um cara lá em frente dos irmãos construindo a igreja. O cara disse assim, ei, eu quero falar para vocês, aqui nessa cidade, protestante e prostituta não prospera. Aí os irmãos receberam esse negócio. E a igreja, aos trancos e barrancos, gente. E a cidade lá foi evangelizada há muito tempo, a pessoa queimou, dizer, 50 anos atrás, é uma universidade. Verdade. Mas a igreja não mudava, porque tinha uma palavra de maldição. Sabendo disso no mapeamento, a gente fez uma reunião de oração, onde se toma decisões sobre a cidade. No espaço público de decisões. E oramos, e nesse dia nós anulamos em nome de Jesus essa palavra. Anulamos. Dono da Bíblia, a moça bibliotecária, sentou Jesus, eu já tenho que ele está dando lá, onde tem lá em Alto Santo. Mas nós oramos, Deus, nós queremos que teu reino prospere. Deus nos dá graça, gente. Em 3 anos nós montamos 3 igrejas lá em Alto Santo depois disso. Fizemos mais um Rio Jaguaribe. Eu
lembro que eu falei para o pastor Gerardo, pastor, eu gosto de batismo em piscina não, nem tanto. Gosto de batismo em lagoa, em rio, nós estamos na beira do Rio Jaguaribe. Vamos fazer batismo na beira do rio? Pastor Gerardo, irmão Frank, dá certo esse negócio? Pastor, não dá não, tem água lá boa lá no rio. Tem mais, pastor, nós queremos fazer uma santa ceia imediatamente depois do batismo na beira do rio. Irmão Frank, dá certo esse negócio? E por que não dá certo? Aí vamos vir, gente, frequentamos um pai de arara, o pastor Gerardo, quem conhece, gostava de cantar, que fosse não, e a gente fez um batismo com 36 novos convertidos, 5 anos sem ter batismo. Um batismo com 36 novos convertidos na beira do rio, depois fizemos uma santa ceia, e o pastor Gerardo montou um ginho da arca, mais antigo que a arca, na beira do rio, e foi uma festa espiritual, a palavra foi anulada. É tão forte esse movimento, meus irmãos, que Deus fez ali. Enfrentamos, usei uma oportunidade, uma Bíblia que estava faltando na biblioteca para anular espiritualmente uma maldição que estava segurando a igreja. Plantamos 3 igrejas lá e depois uma igreja nasceu sozinha, sem a igreja ganhou vigor e a própria igreja estava nascendo sozinha. Tem um bairro lá em Alto Santo que o nome é Cabrito. E uma mulher tinha um câncer. Gente, esta mulher, Deus falou com outra crente. Isso não tem nada a ver com a gente, foi Deus. A mulher falou, uma irmã orou do outro lado da cidade. Então disse para a irmã que fosse lá orar para essa mulher. E a irmã atravessou a cidade, chegou lá dentro de Cabrito. Disse: olha, eu vou orar por você, isso vai curar você. A mulher com câncer não está terminal. A irmã orou para a outra ficou curada. E essa irmã, essa senhora que foi curada, aceitou Jesus. Ela já tinha contato com a igreja de São Paulo, uma igreja de crentes. E ela disse: olha, Deus me curou e eu quero construir uma igreja dentro da nossa localidade. Gente, a ideia da igreja que ela tinha, a ideia da igreja de São Paulo, Cabrita, uma comunidade rural disso também. A mulher tinha dinheiro, construiu uma igreja com galeria e tudo, no Cabrita. Ele nasceu sozinho. Um dia desse eu encontrei o líder de missões de lá de Alto Santo. Lá é outra pode ser uma coisa. Eu perguntei para ele: ei, Renato, como é que está lá o movimento do Cabrito? Ele tacava um cabrito, tacava um bote. O movimento lá está avançando. Gente, 3 equipes nossos montaram igrejas no Arisco, no Armador e no Jardim, na entrada da cidade. E depois a igreja nasceu sozinha no Cabrito. Porque a igreja militou, a maldição foi quebrada. E eu até digo que as prostitutas não sei não, os protestantes estão avançando, porque a palavra foi quebrada. Glória a Deus. Amém. É desse jeito. Olha só, essa é a ideia de igreja. Hoje a gente viu o quê? A gente viu na aula de hoje o perfil do obreiro, como é que deve ser esse crente que vai plantar a igreja, e o que é a igreja. Se nós vamos plantar a igreja, tem que ver o que é a igreja. Pela manhã a gente vai caminhar pelas 8 diretrizes básicas, como é que a gente cai em campo e faz a igreja acontecer. Então eu gostaria que cada esteja aqui hoje, estivesse amanhã. Se você pode convidar alguém para vir amanhã, porque tem um número muito maior. Quem foi abençoado essa noite para alguma coisa que você ouviu? Glória a Deus. Então, compartilhe essa bênção, faça a prosperar na reunião da manhã. Mas vai ser a parte bem mais prática. A gente vai aprender muito mais da palavra de Deus. Amém. Quem ainda não pegou o livro do Obreiro Aprovado, ainda tem alguns exemplares aqui. Não perca a oportunidade. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.